Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. A partir de agora, discussão, comentário, opinião para você. Obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal e obrigado a você também que nos acompanha pelas páginas e plataformas também da Gazeta de Limeira. Falaremos muito sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o empate do Independente. O Independente foi buscar o empate lá em Jundiaí, fora de casa, bom resultado, e a Inter também se reabilitou aqui no Limeirão diante da sua torcida. E o grande assunto final de semana, um dos assuntos mais comentados no final de semana, foi o gol de empate do Ceará. O Ceará empatou com o Corinthians jogando sábado às 11 da manhã, mas um gol olímpico bonito, né? O menino do Ceará bateu muito bem a bola e a polêmica foi instaurada desde então, né? Se o Cássio falhou ou não no gol olímpico do Ceará. Então a enquete de hoje, daqui a pouco a gente revê esse lance. Cássio falhou no gol olímpico do Ceará? Sim ou não? Participe da nossa enquete a partir de agora, 3404-5655, 5650-5659. Concorra aos prêmios no final do nosso programa. E vamos então rapidamente ao giro das primeiras manchetes. Nosso Fernandão, todo agitado, já chegou, já está indo embora. Fernando não para. Vamos começar com as primeiras manchetes dele, César Roberto. César, boa noite. Boa noite, Beto. Um abraço para você, para os amigos e para quem nos acompanha lá em casa. Bela enquete, hein? Mas foi uma ducha de água fria pro corintiano. Bela enquete, hein? Bela enquete. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião. Você deve ter ouvido muito rádio ontem, né? Muito. Sábado e rádio, ontem. Né? César, eu nunca vi um tema tão dividido como esse. Que coisa, coisa. Mas eu já vou dar minha opinião. Eu acho que ali aconteceu as duas coisas. O Cássio não foi um frango, foi uma falha. E foi um golaço do menino do Ceará. Então, as duas coisas. Porque, Beto, até em pelada, no Bolinga de quinta-feira, quando o meu time sofre um escanteio, a primeira coisa que o meu goleiro grita: quem pega o primeiro pau? É o goleiro que tem que gritar. Se bem que nem precisa, né? Porque alguém tem que estar ali no primeiro pau na cobrança do escanteio do time adversário. Se for lá no Bolinga, normalmente tem que estar mais cansado, porque aí já dá uma paradinha. Sim, normalmente é alguém de cabelo branco. Primeiro pau, paradinho, encosta a mão na trave, respira e tal. Beto, não tinha ninguém no primeiro pau no gol do Ceará. E se tivesse alguém ali, tudo bem, a bola até poderia ter entrado também com alguém na primeira trave. Mas as chances dessa bola não ter entrado seriam grandes. Sim. Então, na minha opinião, as duas coisas: falha do Cássio, não frango, e méritos para o batedor. Ontem eu ouvi até frangaço. Eu ouvi tudo também. Não. Mega frango. Normal. Por isso que nós estamos tratando como falha. Falha é uma coisa, frango é outra. Falha. Porque normalmente ali o cara bate com o pé direito, né? Se ele for bater com o pé direito, mas ele teria que bater com o lado interno do pé. Ele bateu com o lado externo, de 3 dedos. E a bola pegou. E ela bateu na trave, Beto. Eu não tinha reparado isso. Ontem, assistindo um programa da televisão de esportes, na TV Gazeta, o Miller que atentou para isso. Ela resvalou na trave antes de ter entrado. Se ela não dá esse raspão na trave, talvez o Cássio teria feito a defesa. Mas foi um lance que todo mundo comentou no sábado após o jogo, no sábado à noite, ontem após as transmissões. Méritos para o rapaz do Ceará. Foi muito legal. Dificilmente alguém vai acertar um gol olímpico da forma que ele acertou. O Beto, um dos meus destaques é o seguinte: até quando a CBF vai permitir a venda de mandos de jogos, Beto? Até quando? O Flamengo pegou o Avaí ontem, sábado, né? Em Brasília. Se o Flamengo tivesse enfrentado o Avaí lá em Florianópolis, como o Corinthians enfrentou e empatou lá com o Avaí, me parece que 1-1, 0-0, acho que foi 1-1 o jogo, 1-1. Não seria mais difícil, um pouco mais difícil do Flamengo ganhar do Avaí lá dentro da ressacada do que ganhar como ganhou lá em Brasília? Isso aí não está interferindo, né, na contagem de pontos, enfim, na matemática desse campeonato? Não, é isso que eu não consigo entender. O Fluminense tem que cair, Beto. O time que vende mando de jogo, na minha opinião, tem que cair. Tudo bem, o Fluminense não vai cair porque
ele ainda tem, eu acho que ele tem time para sair dessa fase ruim. Mas ele vai pegar o Corinthians agora, nessa próxima rodada, também em Brasília. Também em Brasília. Então, não é muito mais difícil o Corinthians passar pelo Fluminense no Maracanã do que em Brasília, que é um campo neutro? Sim. Você está me entendendo? Então, eu acho que chegou a hora da CBF parar, pensar, para que no próximo campeonato os clubes sejam proibidos. Colocar lá um adendo no regulamento, para que os clubes não se vendam mais mando de jogos, como tem acontecido. Porque cada clube, se eu não estiver enganado, pode vender 5 mandos, né? Então, na minha opinião, isso aí está interferindo, sim, na contagem dos pontos. Internacional. Eu concordo com o seu raciocínio, viu, César? Mas não é verdade? Você joga num campo pequeno, torcida, aquele sufoco sim. Lá e tal. É uma coisa. É que eu estou dizendo. Eu quero ver se o Fluminense joga o que jogou contra o Corinthians no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Não vai jogar, né? Exatamente. Não vai. Talvez jogue por ser contra o Corinthians. Mas é o tal negócio. Eu vou repetir. O Corinthians foi lá em Florianópolis, deixou 2 pontos lá. Se fosse num campo neutro, talvez, se fosse em Brasília, talvez poderia ter sido diferente. Mas, enfim, eu acho que para se pensar. Internacional. A Inter fez no último sábado uma das melhores apresentações nessa Copa Paulista. Venceu o Santo André por 2-1, vencia por 2-0, acabou tendo um jogador expulso na segunda etapa, o Thiaguinho, que, na minha opinião, muito embora ele já tinha recebido o cartão amarelo, mas eu acho que o juiz foi muito rigoroso em expulsá-lo. O carrinho que ele deu por trás, no meu modo de ver, não foi para expulsão, não. No finalzinho do jogo, né, no último minuto do jogo, uma bola alçada na área da Inter, eu vi, pelos meus olhos, eu tive a impressão que foi o Oliveira. Mas o Edmar daqui a pouco vai falar também sobre isso. Por Edmar foi o Marquinhos. E, inclusive, eu perguntei para o técnico da Inter, para o Edilson, quem fez? Falou, Oliveira. Então, mas enfim, a Inter jogou bem, venceu por 2-1, continua no páreo para se classificar para a próxima fase, jogará agora na próxima sexta-feira, já pelo retorno, contra esse mesmo Santo André, só que em Mauá. Sexta-feira, dia 13, em Mauá, às 15h, Santo André Internacional. Por que em Mauá? Porque o gramado do Bruno José Daniel está passando por reformas, já visando a Série A1 do ano que vem. No outro jogo, o Comercial venceu o Juventus por 1-0. Então, Comercial, Juventus, Santo André e a Inter na última colocação. Em linhas gerais, a Inter tem que somar 9 pontos. Estava fazendo uns cálculos hoje, eu acho que em 9 pontos a Inter se classifica na segunda colocação. Tem mais 3 jogos a serem disputados, ganhando mais 2 jogos, eu acho que a Inter se classifica. Está difícil? Acho que não. Se jogar o que jogou sábado aqui no Limeirão, lá em Mauá, até porque será um campo neutro, não será no campo do Santo André, eu acho que a Inter tem totais condições de voltar de lá com a vitória e seguir firme e rumo à sua classificação, Beto. Perfeito. Gostou então da atuação da Inter? Gostei. Foi dos últimos jogos, para mim, foi o melhor. Qual foi a principal mudança aqui? O que te chamou a atenção nesse jogo? Eu acho que ele saiu daquele esquema 4-4-2 que ele vinha mantendo para o 4-3-3. Ele sacou o Formigoni, não que o Formigoni vinha sendo responsável por aquela campanha razoável. Não, nada disso. É que encaixou. O Charles, marca esse nome, hein? O Charles é jogador para jogar em time grande no futebol do Brasil. Centroavante que se posiciona bem, tem uma boa infiltração. Quando a bola não chega pelo meio, ele sai para as beiradas do campo para receber essa bola, às vezes até buscando o jogo no seu campo defensivo. É um centroavante de mão cheia que a Inter tem, esse menino Charles, e que no meu modo de ver, é um dos que deve permanecer na Inter para a Série A1 do ano que vem, Beto. Mas não sei não. Pelo que eu sei, já tem gente em cima aí, de olho e tal, mas é um centravantaço, esse moleque Charles. Tá bom, vamos ver então, o comentário. Só repetindo, sexta-feira, 15h, a Inter jogará em Mauá contra esse mesmo Santo André, já pelo retorno dessa Copinha Paulista. Muito bem, César, muito obrigado. Bom, a enquete de hoje é o gol olímpico, né, marcado pelo Ceará. Nós já temos a imagem no ponto, aí o Fernando já disse que está liberado aí para a gente acompanhar de novo a cobrança do escanteio. Que não deixou de ser um golaço, né? O Cássio caído, pega... ele não acredita, ele não acreditou que a bola entrou, né? Por esse ângulo dá para ver bem. E ela pega um pouquinho, pega, no poste, ela pega. Pouca coisa, mais pega. Ela dá um selinho na trave. Vou dizer uma coisa, boa noite, doutor. Boa noite, Denis.
O jogador que era para estar aí é o Carlos Eduardo, que é menor que o Danilo Avelar. E além do não entrosamento, ele realmente não se posicionou bem. Mas mesmo que ele estivesse ali, eu tenho minhas dúvidas que pulando ele poderia chegar nessa bola. Porque ela foi no travessão, e o travessão é alto, e ele é menor do que o Danilo Avelar. Eu acho que nem com um jogador ali, esperando que a bola passasse ali, se ele pulasse, não conseguiria alcançar. Porque foi uma cobrança muito bem batida. Muito bem feita. Bom, e na sua Não opinião? dá para, então, não dá para falar que foi falha, não. Foi Você acha que mérito não foi? total do Leandro Carvalho, que bateu muito bem na bola. Ele foi honesto na entrevista, inclusive, disse que não foi para fazer o gol olímpico, mas bateu fechado para que alguém pudesse resvalar, e ela pegou um efeito, como a gente está vendo aí, ela bate no travessão, e ela bate tão alto que ela bate na parte interna do travessão. Foi muito bem batido. Foi um golaço e, claro, o Cássio não estava esperando, né? Há quantos anos não se vê um gol? E olha, estou para dizer que não é só o primeiro gol que o Cássio toma olímpico na carreira dele, como ele já afirmou, mas deve ser o primeiro na Arena Corinthians também. Não me lembro de ter sido outro gol. É o primeiro. Então, vejam, um estádio inaugurado em 2014. 5 anos para levar um gol desse, e vai demorar outros 5 para tomar outro, porque é um golaço, né? E com a parte de fora do pé, como disse o César, então não dá para falar que foi falha do Cássio, não. Tá bom. Então, acho que César mesmo acha que foi falha e você fala... mesmo posicionado ali, não pegaria, não. Tá certo. Doutor, o César falou que o... Não, porque a falha, desculpa, Deus, a falha é isso também, a falha de posicionamento. Posicionamento. Tanto que o menino falou assim, eu estava vendo que o Cássio estava saindo a cada coisa, o que é normal. Porque é normal, exatamente. E sabe um outro assunto decorrente disso aí, César, que eu ouvi muito ontem também, foi a deficiência do Cássio em sair do gol. Muita gente apontando que o Cássio também tem deficiência de sair do gol. Sim. Você concorda com isso também? A reposição de bola do Cássio melhorou bem de uns 2 anos para cá. Mas lá no começo, a reposição dele era sofrível. Agora, quando eu digo falha do Cássio, não é falha por ter tomado o gol, é falha por ter chamado alguém para ficar na primeira trave. Isso que eu quero dizer. Tá. Então, queira ou não, é uma falha. Tá bom. Então, mas concordo nesse aspecto. Mas é mais falha do Carlos Eduardo, que treina isso a semana inteira e se posiciona ali, é que ele não está acostumado, não vem jogando. Aliás, o primeiro gol do Corinthians foi nas costas dele também, uma falha de posicionamento, que ele não se posicionou. Então, eu acho que uma falha coletiva aí, se é que foi falha, né? O César falou do Charles, e eu assino embaixo o que ele disse, um jogador muito versátil, lembra muito o Cleison do Corinthians, que joga pelas beiradas, mas o Charles é um pouco mais objetivo do que o Cleison. Eu conversei bastante com o presidente Celso Potec no Limeirão, o Elano também estava lá, inclusive, e ele me confidenciou. O Elano tem abertura nos 4 times grandes de São Paulo, isso todo mundo sabe, né? E o Elano conversou com o presidente do Palmeiras, o Gagliotti, e o Gagliotti liberou a saída de jogadores do Palmeiras que não estão sendo aproveitados para que pudessem vestir a camisa da Inter. Né? Aí sim, porque deve ter um monte, né, Denis? Pois é, só que tem um detalhe. O Gagliotti liberou. O Felipão elaborou essa lista, o Elano estava de posse dessa lista, já pensando alguns jogadores quando houve a troca de técnico. E o Mano Menezes pediu para segurar. Então essa lista que estava de posse do Elano, de possíveis reforços para a Inter, vindo do Palmeiras, ela foi congelada porque trocou de técnico, os jogadores que o Felipão não iria utilizar, talvez o Mano utilize, então deu uma brecada. E tem um outro detalhe nessa história, né, que muita gente fala sobre a utilização de jogadores de time grande, que é o seguinte, o presidente libera, o técnico faz a lista, como fez o Felipão, o Elano escolhe, e aí vem o mais difícil, que é convencer o jogador. E depois o outro lado mais difícil, que é convencer o empresário. Então, mesmo que haja uma lista enorme de bons jogadores que os clubes disponibilizem para a Inter, há esse convencimento do jogador de deixar a capital, porque o cara tem contrato de 4 anos, por exemplo. Então, vai pingar na conta dele, ele estando no Palmeiras, na reserva, no time A, time B, time C e tal. Alguns jogadores vê, poxa vida, é uma chance de eu mostrar o meu futebol e ser titular num time que vai me dar mais visibilidade. Outros entendem que não. E alguns empresários, ou a maioria dos empresários, tem esse pensamento de não fazer essa transição. Então, esse é o principal problema que o Elano tem encontrado para poder utilizar jogadores de outros times. Eu acho, Denis, me permita, que também tem um terceiro problema aí pela frente, que é o salário. Que queira ou não, qualquer jogador que não vem sendo aproveitado no Palmeiras deve ganhar no mínimo 30 mil reais. É o salário também. Mas segundo o presidente passou a informação, o César está correto,
Alguns jogadores, o clube da capital até paga o salário, ou boa parte do salário, que é um problema sim, de fato. O César pegou jogador que ganha 30, 40 mil, mas hoje, jogador que ganha 30, 40 mil no Palmeiras é jogador time B, time C. O elenco principal do Palmeiras mesmo, a folha é muito cara, né? Mas então teve esse detalhe aí, o Elano estava pensando lá os jogadores para poder iniciar a conversa, e aí trocou de técnico e essa lista foi esfriada. E o senhor citou bem, né, no artigo do senhor de domingo, né, sobre o Mano Menezes, engraçado, né? O Felipão rodou para tentar virar um jogo. Um jogo. O Palmeiras saiu perdendo, o Felipão não conseguiu virar. E na estreia do Mano Menezes, com um jogador a menos, ele consegue virar o jogo aos 55 do segundo tempo. E comemorou como se fosse um título. Então é aquilo que nós falamos durante a semana e o senhor concluiu no domingo, né? O torcedor é passional e mais 2 vitórias aí, o Mano vai ser o melhor técnico que já passou na história do Palmeiras. Porque indiscutivelmente é um grande técnico. Tem qualidade. Né? Tem qualidade. Tem qualidade. Claro que tem, claro que tem. A Inter, ainda sobre a Internacional, a Inter vem monitorando um volante do Vitória da Bahia, que disputa a Série B do Brasileiro. É um volante que não vem jogando no time principal do Vitória, é reserva no time baiano e teria sido indicado para o Elano já o conhece, parece que as negociações já foram iniciadas. Um volante que não vem jogando como titular no Vitória da Bahia. Muito bem, muito bem. Mais 2 destaques rápidos. O primeiro deles, o Schumacher foi conduzido hoje a um hospital em Paris. Doutor, o que envolveu de profissionais de segurança para essa transição dele da casa para o hospital foi um negócio impressionante. Só da passagem da ambulância para o hospital foram quase 10 profissionais que cobriram todo o corpo do Schumacher. É um mistério que ninguém entende, né? A família preserva e a gente sabe que tem que respeitar, mas por se tratar de talvez o maior piloto de todos os tempos pelas conquistas, todo mundo quer saber como ele está, né? Mas ele foi transferido então, parece que foi fazer uma transfusão, né? Uma cirurgia de medula óssea por conta do sistema dele, do corpo dele, que não está produzindo anticorpos para criar uma espécie de anti-inflamatório. Então ele foi fazer esse enxerto, uma espécie de enxerto, uma cirurgia. Então saiu da Suíça, foi para Paris e hoje causou um alvoroço essa informação, porque todo mundo quer saber como é que está o Schumacher, mas ninguém viu, ninguém sabe e vai ficar sem saber. Que coisa, hein? Esse cobriram o corpo dele com um manto lá azul, de ponta a ponta. Nem os profissionais, esses 10 seguranças que fizeram a transição, tiveram acesso ao rosto do Schumacher. Somente a equipe médica que teve que sair do hospital, a equipe médica que cuida dele, porque geralmente é uma equipe médica que faz a transição da ambulância, depois entrega para outra equipe médica do hospital. Sim. Não, no caso dele foi uma equipe médica só. Imagina o custo disso, né? Sim. Então, realmente, força para o Schumacher, mas o povão quer saber o que está acontecendo com ele. E para encerrar, doutor, o bom empate do Independente lá em Jundiaí. O Galo conseguiu um empate importante fora de casa contra uma equipe que talvez aí todo mundo aposta, né? Talvez não, todo mundo aposta que vai subir. E o Galo repete, se o Paulista subir, o Galo repete o que aconteceu ano passado. Porque o Comercial subiu e o Galo empatou as duas com o Comercial. Em casa e fora de casa. Então, se o Paulista subir, o Galo vai poder dizer que o time que subiu não venceu do Independente. Então, agora o próximo jogo do Galo é às 10 horas da manhã, lá em Assis, contra o Assisense, que entrou no páreo novamente, porque marcou um gol no finalzinho, enquanto o Amparo foi para 4 pontos. Então, tem o Independente com 5, Assisense e Amparo com 4 pontos. O Galo é o segundo isoladamente, sem nenhum outro time. O Galo só depende das suas próprias forças para se classificar. E no outro final de semana, o Galo recebe o Amparo domingo às 10 horas no Pradão. Então são 2 jogos aos domingos agora. Próximo jogo em Assis, contra o Assisense. O Galo ainda busca empresários, apoiadores, conselheiros, abnegados para tentar viajar no sábado e jogar no domingo, mas está difícil. Há a possibilidade de viajar no dia, sair daqui de madrugada e jogar. E a questão do outro jogo contra o Amparo, domingo às 10 da manhã no Pradão. No Pradão. Um pouquinho, para jogar em Assis domingo às 10 da manhã, tem que sair daqui umas 4 horas da madrugada. Para sair daqui às 4 da manhã, o jogador tem que levantar 2h30 da manhã, 3 horas da madrugada. Espera aí. Eu não acredito nessa hipótese. Vai desculpar. Não tem o que fazer. A diretoria está trabalhando para que tenha o recurso, mas se não tem o recurso, não tem. Mas vai dormindo também, né, César? Exatamente. Beto, jogo decisivo.
É jogo que vale vaga. A diretoria está trabalhando, né? Não, mas vai aparecer algum empresário, com certeza. Eu também acho que apareça. Vai vir algum empresário e vai ajudar o Independente para sair no dia anterior. Não tem a mínima condição. Se o jogo fosse às 3 da tarde, no domingo à tarde, até que tudo bem. Mas no domingo às 10 da manhã, para jogar em Assis, não tem como. Teve um caso similar com o próprio Assisense contra o Andradina. Tá, mas a distância de Andradina saiu a Assis, de manhãzinha foi para Andradina. A distância de Andradina a concordo. Assis ela é a metade da distância de Limeira a Assis. Então, é bem mais curta. É só uma informação, na verdade, né? A diretoria está correndo atrás, mas se não conseguir, vai no dia. Muito obrigado, Denis. Olivez, do meu amigo Edmar Ferreira, com seus destaques aqui na abertura da Segunda Esportiva de hoje. Boa noite, Edmar. Oi, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. É só entrando nessa manchete que o César deu aí a respeito do Fluminense mandar vender o mando de jogo contra o Corinthians para Brasília, né? Eu acho que o torcedor agradeceu, viu? Porque no Maracanã, o que o Fluminense tem patinado, né? Perdeu para o CSA e para o Avaí, né? Então, eu acho que está buscando um refúgio e foi eliminado na Sul-Americana para o próprio Corinthians, né? Quem sabe seja um refúgio aí para o time do Oswaldo Oliveira, que venceu o Fortaleza por 1-0 no fim de semana com uma grande atuação do goleiro Muriel. Doutor, sobre a Internacional, também concordo com o César, gostei da atuação da Inter. Charles, belíssimo jogador, já chegou a 10 gols com a camisa da Inter, um dos maiores artilheiros da Inter nesse século XXI. Tá jogando barbaridade e oportunista, né? A bola quando vem para ele marca. Primeiro gol, ele se antecipou ao zagueiro e meteu uma cabeçada no chão. A bola bateu no chão e encobriu o goleiro, que por sinal fez uma grande defesa numa cabeçada similar à do Everton Senna, só que a bola não foi no chão, foi direta para o gol. Então o Charles está vivendo um grande momento e o apelido pegou, né? Speedy Charles, pelo que corre em campo, o Speedy Charles. Doutor, sobre a Inter ainda, achei legal a atitude do presidente do conselho, Daniel Gulo, né? Que está vendendo relógios personalizados com o símbolo da Internacional entre os ponteiros. Esse relógio custa R$120 e, pelo que o Daniel me passou, toda a arrecadação vai para pagar dívidas que a Inter contraiu durante a Série A2 do Campeonato Paulista. Entre essas dívidas, o bicho pelo acesso, né? Pelo que o presidente Celso Potec me confidenciou, metade do bicho foi pago, ainda tem uma outra metade para ser saldada, né? E a próxima ação de marketing da Internacional, que eu achei um gol de placa, vai ter uma réplica da taça da Inter de 86. Então, o presidente Daniel Gulo já está entrando em contato com uma empresa aqui da cidade de Limeira para reproduzir uma réplica da taça de 86. Eu tenho certeza que quem for leonino vai comprar essa réplica, dependendo do valor, é óbvio. Sim. Se for um valor em conta, ali na faixa de 100, 120 reais. Se um pedaço da trave custou 100 reais, eu acho que uma réplica também por esse valor. Então, um gol de placa do presidente Daniel Gulo. Lembrando que nós teremos também nesse mês de setembro, ou no mais tardar no começo de outubro, o Leão de Ouro, que é aquele que o senhor já teve a oportunidade de ganhar, meu pai também já ganhou, que é uma forma de homenagear as pessoas que fizeram e fazem parte da Internacional. Então, valeu a iniciativa da Internacional. Doutor, o Rogério Ceni chutou o balde, né? Após a goleada para o Grêmio 4-1 ontem no Estádio Independência, e ele deu uma cutucada federal no Thiago Neves, né? Sim. Aí um repórter perguntou o que ele tinha achado das críticas do Thiago Neves, e o Rogério Ceni não poupou. Falou, o Thiago Neves ficou bravo porque o amiguinho dele ficou no banco contra o Inter. Então, a gente é difícil ver um técnico falando dessa forma. E o amiguinho do Thiago Neves era o Edilson. O técnico Rogério Ceni improvisou o Jadson na lateral direita contra o Inter e foi uma tremenda uma borrada, porque foi por ali que o Inter acabou construindo sua vitória por 3-0 e ninguém marcando o Guerreiro. Enfim, o clima está quente e hoje o Rogério Ceni afastou o Thiago Neves. Então, durante os próximos 30 dias, o Thiago Neves não veste mais a camisa do Cruzeiro. Uma outra informação... Deixa eu aproveitar, já que você está falando do Cruzeiro, Edmar. Aliás, um assunto que vocês falaram, principalmente o César aqui, né? Várias panelinhas. Ali no Cruzeiro é terrível. Que tem a Raposa, né, Edmar? Eu acho que, doutor, se o Rogério Ceni permanecer, e eu acredito que a diretoria vá permanecer com o Rogério Ceni, ele vai limpar mais da metade do elenco do Cruzeiro. Primeiro que o Mano Menezes vai pedir a contratação do Henrique, né? Para o Palmeiras, no ano que vem, o Henrique vai ser o primeiro reforço. É o capitão do Mano Menezes, é o jogador que mais o Mano gosta. Então, não duvido que o Henrique seja o primeiro reforço da era Mano Menezes, né? Doutor, saiu a escala de arbitragem para a final da Copa do Brasil, que começa na quarta-feira. Atlético Paranaense e Inter, jogo marcado para a Arena da Baixada. E o Rafael Klaus, que é um árbitro aqui de Santa Bárbara do Oeste, que não está em um bom momento. Até o Tubarão, meu comentarista de arbitragem, disse que é pela sequência de jogos. Ele apitou muito já nesse Campeonato Brasileiro. Mas a CBF optou por escalá-lo
nesta decisão, neste primeiro jogo da final, envolvendo Atlético e Inter. Vai ser um grande jogo. Eu vou torcer para o Atlético, porque um time que tira Flamengo no Maracanã e Grêmio merece muito ser campeão da Copa do Brasil. E para fechar, doutor, tem amanhã amistoso do Brasil, meia-noite, Brasil e Peru, o reencontro, né, a reedição da final da Copa América, em que o Brasil ganhou por 3-1 na fase de classificação. O Brasil jogou em Itaquera e goleou o Peru por 5-0. E o Tite rasgou elogios ao Paulo Guerreiro. Eles jogaram juntos, né? O Tite foi comandou o Guerreiro naquele título da Libertadores. Aliás, título mundial do Corinthians também, que ele fez o gol, né? Em cima do Chelsea. Então o Tite rasgou elogios e será o jogo de número 12 do Brasil neste ano. Após a Copa do Mundo, o Brasil fez 12 jogos e está invicto. O Brasil com 7 vitórias e 4 empates. O ataque com 28 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. Gostei da atuação do Neymar contra a Colômbia. Apesar do empate por 2-2, Neymar me deixou uma boa impressão. Parece que ele quer dar a volta por cima e a gente torce por isso. E por falar em Neymar, lendo uma entrevista nesse final de semana, publicada no Estado de São Paulo, né, Denis? De um dirigente do Paris Saint-Germain, eles estão apostando de novo, né, numa reviravolta nesse caso do Neymar, para que ele se reaproxime da torcida, que o time está mais forte, etc. Você acredita nisso? O presidente reuniu os cabeças, né, de cada torcida organizada para pedir calma, porque na apresentação do Paris Saint-Germain até teve aquela brincadeira. Foi uma brincadeira do Mbappé, tirando o Neymar da foto, mas eles são amigos, né? Soou mal, como se tivesse sido de propósito o empurrão do Mbappé sobre o Neymar. Mas, doutor, eu acredito que ele dê a volta por cima, mas eu acho que ele está pouco ligando para se a torcida gosta dele ou não. Eu acho o Neymar meio individualista. Então, nesse aspecto, só depende dele dar a volta por cima. E eu acho que ele vai se dar bem no Paris Saint-Germain e eu acho que tem tudo para ele dar essa volta por cima. É um assunto... Eu acho que já deu para ele, né, doutor? Ele não vai cometer os mesmos erros. Eu acho que até o pai dele se conscientizou, porque o grande problema do Neymar é o pai dele, na minha opinião. Mas eu acho que o Neymar precisou dar esse tombo, sofrer tudo que ele sofreu, com acusação de estupro, com os times não o querendo, com o Paris Saint-Germain, com declarações do Sheik dizendo que gostaria que o Neymar cumprisse o contrato, dando voltas no gramado. Eu acho que ele acordou para isso. Vocês concordam, meus amigos? Com essa tese do Edmar aí, será que... Doutor, o Neymar não me engana mais, não. São dois. Já me enganou muito, hoje não me engana mais, não. Pô, o cara disponibilizou 100 milhões de reais do bolso dele para sair do time onde ele tá, pô. Se eu torço para esse time, esse cara pode fazer o gol que quiser, mas já foi, né? Já foi. Eu torço para que ele foque a vida dele no futebol, porque é um grande jogador, é o jogador em atividade no Brasil que mais habilidade tem, mais potencial tem, mas... Doutor, o Neymar atingiu o ápice muito rapidamente, né? E o tempo está passando, e daqui a pouco tem outra Copa do Mundo, e depois na próxima ele já nem sabe se vai mais, porque a idade chega, né? São 8 anos. Não sei, não me engana mais. Ele perdeu muito tempo, né? Ele perdeu muito tempo. Ô, doutor, só um destaquinho aqui que eu achei legal, que eu pensei aqui. O Cristiano Ronaldo renovou com a Nike. E uma revista espanhola teve acesso aos valores. Então o Cristiano Ronaldo recebe da Nike limpinho, só para usar as roupas da Nike, 6 milhões de reais por mês. 73 milhões de reais ano. Dá 16 milhões e meio de euros por temporada. Só que nesse contrato ele não pode usar, por exemplo, um short da Adidas, um tênis da Lecoq. Ele tem que usar tudo da Nike. Tudo da Nike. Ué, até eu que sou mais bobo, né? É isso aí, né? 6 milhões? 6 milhões, que coisa absurda, né? Ô Beto, sobre o Neymar, uma pitadinha bem rapidinha, eu estou com o Denis dedos. Eu acho que o Neymar vai ser muito difícil dele reconquistar aquele carinho do torcedor brasileiro que tinha por ele. Acho que vai ser difícil, começa por aí. Sobre o Cruzeiro, que o Edmar estava dizendo sobre o Rogério Ceni. O Cruzeiro vive hoje um momento extremamente delicado, Beto. O salário de julho ainda não foi pago. Tem jogador no Cruzeiro, a maioria do elenco do Cruzeiro tem contrato até 2021. Não é que você vai dispensar um jogador, tem multa contratual. Agora, por que o Cruzeiro está nessa situação? Porque investiu muito lá atrás. Contratou jogadores há 2 anos com salários altíssimos. Fred, 1.200.000. É essa a minha preocupação com o Flamengo. Com o Palmeiras nem tanto, né? Porque tem uma mina, tem uma torneira que você abre, sai dinheiro. Mas a minha preocupação com o Flamengo. O que vai ser do Flamengo com essas contratações altíssimas daqui 1 ano, 2 anos? Essa é a minha preocupação.
a inflação no futuro. Olha o Cruzeiro, situação muito complicada. Eu não acredito que o Rogério permaneça no Cruzeiro até o fim desse campeonato. Eu acho que ele não vai aguentar o rojão. Tá? Só para concluir... Mas com a experiência que ele tem, o César, ele vai identificar com facilidade. Eu não sei se ele tem tanta experiência ainda para suportar um grupo... Ou carta branca, né? Carta branca talvez ele tenha, mas eu acho que o próprio Rogério Ceni, ele não vai ter cabeça para administrar aquilo que vem acontecendo no Cruzeiro, que é arrumar o vestiário. Está aí o problema com o Thiago Neves. Já começou um problema. E o jogador derruba o técnico a hora que eles bem entender. Você sabe muito bem disso. Só para encerrar, eu prometo bem rapidinho também, sobre a questão da venda de mando de jogos. Além de interferir na parte técnica do campeonato, eu acho que é um desrespeito contra o torcedor. Um exemplo, Beto Lucato, o CSA. Há quanto tempo que o Centro Esportivo Alagoano não recebe um time grande lá em Maceió? Um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo, um Santos, tá? Tinha chance de receber agora. Mandou o jogo contra o Flamengo fora de Maceió. Não é um desrespeito com o torcedor? Vai cair. O CSA vai cair. Saberemos quando o CSA vai voltar a disputar uma divisão principal do futebol do Brasil para receber esses grandes clubes lá em Alagoas. Então, para mim, além de interferir na parte técnica da competição, é um desrespeito contra a sua torcida. Quem vende mando de jogo tem que cair sim. Fluminense é um deles. Mas o seu comentário vai em cima disso também, da parte técnica. Se, por exemplo, o Fluminense ter ido mal lá no Maracanã... Eu não acredito que o torcedor do Fluminense assine concordando que o Fluminense tem que jogar fora do Rio de Janeiro. Mas que dá um alívio, dá. Ele não vai assinar, mas na cabeça dele é um alívio. Isso? O torcedor quer ir no campo. Por mais mal que o time esteja na competição, o torcedor quer ir no campo. Você, torcedor do Fluminense, você iria? Poxa, eu iria. Tomou pau do CSA, tomou pau do Avaí, 2 times que vão cair. Eu saí de Limeira para assistir Inter e Curitiba no Couto Pereira. O Corinthians em último lugar na competição em 74. Hoje o ingresso é caro. Você vai pagar R$120 para assistir... Tudo bem, é o Corinthians. Eu concordo com a tua opinião. Respeito a tua opinião, não vou com respeito. O Denis tem um amigo carioca. Que veio aqui no Pacaembu, assistiu com o Fluminense. O que ele acha dessa história? Pacaembu, desculpe, na Arena Corinthians, né? Ele é fanático a ponto de vir aqui, né, ver o jogo do Corinthians, mas como torcedor não ficou satisfeito com a mudança, não. Não, porque ele mora do lado ali do Maracanã, né, para acompanhar, né? Ninguém fica mesmo, mas eu estou dizendo pelo fato do Fluminense ter ido muito mal nos últimos jogos. Tem essa questão da pressão, que o Edmar citou, que é uma pressão, tanto que com o time ruim, a média de público do Fluminense caiu absurdamente. Cada jogo, menos torcedores. Tanto que os 50 mil torcedores que foram com o Corinthians foi comemorado de uma tal forma que desde 2014 não acontecia. E tem um outro aspecto que, embora o César não concorde, mas há de se salientar, principalmente por time menor, que é o lado financeiro. O lado financeiro... Mas quem não tem competência que não se estabelece. Então, mas é a oportunidade. Pega a Internacional, o ano que vem, está devendo aí desde a Série A2. Daqui a pouco vai ter um jogo aí assim, contra o Corinthians. Pô, vai entrar 1 milhão, 2 milhões. Pô, 1 milhão, 2 milhões. Vai jogar em Ribeirão Preto? O presidente Prudente? Mas devendo. Se o Celso você não vende? O quê? Você não vende o jogo? Jamais. Eu venderia. Devendo. Jamais. Há quanto tempo o torcedor da Inter não vê um grande time aqui no Ribeirão? Mas há quanto de repente, tempo? quando aparece, você Mas manda o jogo para Ribeirão o Preto. torcedor da Inter tem média de 400 em campo, 500 em campo. O torcedor do Galo, 300, 200 pagantes. Ontem, no Limeirão, anteontem, 500 pagantes. Tudo bem, esses 500 aí merecem e tal, mas em 2005, e a parte financeira, quem paga a conta? 2005, quando o Tevez veio aqui, 32 mil pessoas acompanharam aquele 2-0 para o Corinthians, Jô e Carlito Tevez, dia 5 de fevereiro de 2005. É uma questão que tem que considerar o lado financeiro, não adianta. O César não está se conformando. Não concordo. Mas há de se considerar. Juro por Deus, se a Inter fizer isso no Paulistão, um Inter e Corinthians aqui o ano que vem, um exemplo, hipoteticamente falando, tá? Não estamos dizendo que isso vai acontecer, mas sai a tabela, Inter e Corinthians aqui no Limeirão, a Inter vem, não acredito que a diretoria faça isso, não acredito, não passa pela minha cabeça. Se fizer, eu duvido que o Leonino vai aprovar, duvido. Aposto com quem quiser. Mas você acha... então tá bom, em cima desse tema, aí vocês acham que, por exemplo, você estava citando Ribeirão Preto, que é o grande centro também. Exemplo. Não, tudo bem. Então vamos em cima lá de Ribeirão Preto.
Haveria chance de ter mais público lá em Ribeirão Preto do que aqui em Limeira para um Corinthians e Inter? Então, talvez sim. Acho que não, né? Sabe por quê? Porque aqui a região é rica aqui, viu? A região é rica e tem muitos corintianos aqui. Eu acho que seria elas por elas. Só que o problema depende de quanto entraria para a Inter essa venda. Vamos supor que o empresário oferece, olha, 2 milhões. Que certeza que a Inter ia ter que ela colocaria no bolso 2 milhões com o Corinthians aqui? Ah, mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque no regulamento do Campeonato Paulista, o regulamento não permite. Não, mas é hipotético. E jogo em casa? Inter e Corinthians. Qual vai ser a carga de ingresso para cada torcedor? Não, o que eu estou dizendo é aqui no Limeirão, hein? Então, mas no Limeirão, é meio a meio? Estou dizendo o aí- jogo Ou assim. a Inter vai liberar só 10% para a torcida do Corinthians? Vocês estão antecipando um problema que nós já vimos várias vezes esse filme, com clubes, principalmente recém-chegados à principal divisão do futebol paulista. Aí vai meter o ingresso aqui no Limeirão, a R$150 o mais Vai barato, ser. a 150 o mais barato, esses 500 que estão indo, vão. E os outros 15 mil, 20 mil, será que vão pagar? Porque tem que pensar nisso também, César. Bom. Porque muitos times... Eu me lembro de um jogo do Mirassol, lógico que eu não vou... Não foi aquela goleada lá contra o Palmeiras, não. Mas eu me lembro que não tinha ninguém no campo, e aí eles estavam falando... Eu fui. Eu fui nesse Não, jogo. mas ele está falando de um jogo que não envolve a Inter. Não, um jogo que não envolve a Um Inter. jogo Ah, normal sim. do Não, Mirassol. o Mirassol Ok. contra um grande. Eu não Só sei tinha um porque eu tava pipoqueiro. vendo também. Exatamente, só tinha um pipoqueiro. E aí foram buscar essa informação, Edmar. Porque o ingresso mais barato era R$200. Era R$200. O Então, Correia quer dizer, falou para mim ninguém semana passada, o Ituano disputando o acesso para a Série C do Brasileiro. 3 mil torcedores. Jogo de acesso, 3 mil. vai. Olha lá. Então, tem que- É difícil. É difícil. A gente chegar Por isso no- que às vezes o empresário que oferecer essa grana, o presidente vai falar, pô, mas será que eu vou conseguir 2 milhões no Limeirão? você tem que fazer a conta. Você tem que fazer a Difícil. conta. A conta E a e a conta média. chegando. Até da divisão de público. Digamos aí, Palmeiras e Inter aqui no Limeirão. Limeira é uma cidade que tem muito palmeirense. A torcida do Palmeiras é forte aqui. A carga vai ser quanto? 50-50? São Tá uma boa enquete aí pro programa da Tá próxima mesmo. segunda-feira. Você é favorável ao time vender mandou de jogo? Uma boa enquete para a semana que vem. Não, vai ganhar que não, né? Ou que não. Você não concorda. A Não sei, maioria concorda com depende. você, Às vezes César. pode ser que não. A maioria vai concordar com você. Eu sei que a enquete de hoje diz respeito ao gol feito pelo Ceará. O gol de empate do Ceará no finalzinho. Faltou falar, né? Ah, é isso mesmo, Edmar, por favor. Ah, doutor, que golaço, hein? Puta, eu acho que eu só achei que o Cássio estava muito na pequena área, né? Tipo, muito na entrada da pequena área. E, claro, faltou um jogador ali na primeira trave, sim. Mas, pô, a felicidade do Leandro Carvalho, eu tiro toda a culpa do Cássio. Eu vou mais de méritos pro Leandro Carvalho do que falha do Cássio. E gozado, né? Na imagem, doutor. E é muito forte o chute dele. Até a metade do trajeto da bola, a bola ia na mão do Cássio. É que na metade para frente que ela fez a curva. Você pode ver nessa imagem, olha lá. Ela começa com a parábola. Os 3 dedos, né? Que golaço. É mérito do Leandro Aí Carvalho. caiu aí dentro, aí, ó, Agora não tem o que pegou no fazer. contrapé também, né? Porque ele vai se arrastando. Vocês vão também, me né? desculpar, mas um goleiro do porte do Cássio, que vocês babam tanto ovo no Cássio... É o dizendo melhor que ele jogador o da melhor, história do que ele Corinthians. tudo bem. O maior, Não pode- o melhor. Não pode temos tomar um gol incomparável. desse. Não pode tomar um gol Nós desse. temos mais imagens desse jogo aí também. Acho que tem os gols, né, Fernando? Vamos ver se a gente também É consegue que o Cássio é o recuperar. melhor goleiro da história Já que do Corinthians, eu já que concordo. Nós estamos falando do Corinthians, também tem os melhores momentos. O Corinthians que começou, né, com 2-0, teve um gol do Ceará anulado, né? Acomodou-se, né, Beto? Acomodou o Fez segundo 2-0, tempo. voltou pro segundo tempo O próprio Com- Carille estranhou tirando também o pé. E alguns desfalques também, né? Há de se considerar. Doutor, o que o Matheus Vital está jogando Verdade. é algo impressionante. O Fábio Carille conseguiu fazer o Matheus Vital voltar a jogar. Você coloca o Vital e o Jadson, dá até vergonha de ver o Jadson Por isso ficou jogando. mais rápido sem o Jadson, com o Matheus Vital, né? Sim. E o Cleison tomou terceiro amarelo, não joga contra o Fluminense. Não enfrenta o Fluminense. Olha a defesa do Diogo Silva, que é goleiro do Vasco. Está emprestado Chute do Vital. Ceará. E aí o Vital, Ó o gol. o Vital cruzou. Doutor, que golaço contra, hein? Fala comigo, hein? O João Lucas, Lembrou lateral. o gol do Oséias, o Palmeiras? Pô, mas Se isso eu achei lembra? mais bonito, César. Pelo jeito que foi, ele colocou no canto. Impressionante. Aliás, vários gols contras, né? É, na mas rodada, esse inclusive o foi da Inter. um Né? golaço, né? Olha isso. O que ele quis tentar fazer? Ele ia ter a Escanteio, bola né? para escanteio? É. Aí o gol que se o Felipe Cardoso não tocasse, a bola entraria de qualquer jeito, né?
Esse que fez o gol que tirou a Inter na Copa do Brasil, pela ponte. Felipe Cardoso. Impedido, né? Aí, Impedimento não. do menino que fez o gol, né, Edmar? Isso, do Felipe Cardoso. A bola entraria? Eu acho que sim. Entraria. Torcedor. Como pegou esse horário Talvez do ela sábado, pegaria. 11 da manhã, hein? Entraria. Eu acho que entraria. sim. Entraria. Ou talvez ela pegaria na trave e Na entrasse. trave, Aí o gol do Wagner Love. Golaço, hein? Golaço. Gol de... Zagueirão ficou com o bumbum raspado. Tá bem o Love, né? Tá bem. O que vocês acharam do novo uniforme do Corinthians aí? Ah, eu não gostei. Horrível. Horrível, Eu não você gostou, gostei. Edmar? Denis? Não. Também não gostei, não. A ideia foi boa. A execução foi ruim. Aliás, a Nike, doutor, vou até uma opinião só, né, apenas, né? A Puma acabou de chegar no Palmeiras, o que tem feito de uniformes com design bonito, as linhas bonitas é brincadeira, mas a Nike não consegue acertar um uniforme bonito. Acho até que se fizesse a camisa branca com a estampa em preto, eu acho que seria um pouco mais aceitável. Aí o Thiago Galhardo. Bela defesa do Cássio. Thiago Galhardo também, jogador que brigou com o Leandro Castan, rescindiu com o Vasco e hoje é o Esse melhor aí jogador do Ceará. Vai jogar num time grande o ano que vem. E aí o gol. Belo gol, pegou de chapa, hein? Olha lá, nas costas do lateral que entrou no lugar do Danilo Avelar. Quer dizer, esses dois O Carlos pontos que foram Eduardo. deixados contra o Ceará, mais os 2 pontos que foram deixados contra o Avaí lá em Santa Catarina, já são 4. E o Palmeiras também perdeu Vai pontos pro fazer Ceará, falta, né? vai Palmeiras fazer perdeu lá, falta 2 a 0. esses pontos no final da competição. Pode ter certeza. Aliás, se eu não me Esse engano, o jogo era Ceará fundamental nunca... pro Corinthians. Muito. Esse jogo era fundamental Muito. porque já ia encostar lá nos líderes Muito. também. E a rodada foi boa, né? Foi boa, o Santos tropeçou, né? Só o Flamengo que... São Paulo também São tropeçou. Paulo tropeçou. Não, a rodada era ótima pro Corinthians se ele vencesse. Essa rodada caiu no colo do Tirando Palmeiras, a né? vitória Desde do que ele Palmeiras. vença o Fluminense amanhã, né? Que amanhã tem Palmeiras e Fluminense. Bem Palmeiras lembrado. ganhando o jogo do Flu amanhã, ele ficará 3 pontos apenas atrás do Flamengo. Flamengo. A tendência do Palmeiras agora, né, gente, é dar uma subida. Só tem essa competição. Não, e a sequência é boa do Palmeiras. Esse gol do Scarpa no finzinho do jogo lá foi um alívio, né? Foi um alívio. Doutor, é impressionante como o Bandeira não olha quando esses laterais vêm para a área, como o lateral levanta a perna. O Marcos Rocha levanta a perna e regular o gol do Palmeiras e que ninguém viu. Na hora que ele lança a bola para a área, ele levanta a perna. É reversão. É reversão, entendi. Reversão. Entendi. Mas não tira o mérito da vitória do Palmeiras. E o Lucas Lima fez bobagem de novo, né? Entrou no segundo carrinho tempo, criminoso, primeira bola, né? cartão amarelo. Segunda bola, um carrinho violento no Léo Senna, cartão No vermelho. meio de campo, né? Não dá para entender o que se passa na cabeça, né? E agora, eu vi comentários ontem também que o próprio Mano quer recuperar o Lucas Lima, né? Quer dizer, agora... Baita no jogador. O Lucas Lima, Beto, ele tem um problema muito sério fora de campo. Ele tem um irmão paraplégico. E isso aí eu ouvi e li sobre isso. E o Lucas Lima, ele se abate muito com esse irmão dele que tem esse problema. Cadeira de rodas, não anda, não fala. E tanto o Santos como o Palmeiras já gastaram muito com psicoterapia, aquela coisa toda. E ele não aceita esse tipo de problema que tem o irmão dele. Me parece que ainda mora em Marília, tá? Não sei. Pode ser. Muitas vezes é uma questão de difícil recuperação também. Uns sentem mais, outros sentem menos. Bom, daqui a pouco nós vamos falar de jogos escolares, competição de atletismo aqui no nosso programa. O Fernando me traz aqui algumas manifestações dos nossos telespectadores. Boa noite a todos. Vamos que vamos, Inter, Leão do meu coração. Anderson Zanini, mandando um abraço. Anderson, muito obrigado por participar do nosso programa. Boa noite, amigos. O Rogério Ceni está só vivendo o que ele fez com vários técnicos que trabalharam com ele, o Henrique Hardy. Vocês concordam aqui com o nosso Henricão mandando isso aí, que ele fez isso com outros treinadores? Não acredito que o Rogério Ceni tenha feito com algum treinador o que o Thiago Neves fez com ele. O não acredito. Dorival sofreu na mão do Rogério Ceni. Eu acho que ele tem uma imagem de pessoa antipática. Também acho. Muito antipática. Não sei, no meio da boleiragem, como isso repercute, né? Tanto que ele não foi para a seleção por conta disso. Foi o terceiro goleiro na Copa do Mundo, foi pentacampeão, mas não era convocado constantemente, exatamente por isso. O Parreira tinha deixado bem claro
Que o problema do Rogério era essa antipatia, né? Entre vocês acharem que ele é antipático e ele ser antipático, existe uma distância, tá? Não, mas assim. Você acha que ele não é? Mas Não, em, pra mim, mas não. em Pra mim votações. é um exemplo de profissional. Mas em votações, porque sempre tem no final do ano, né? O atleta mais chato, o atleta mais bonzinho, o Caio Ribeiro, comentarista da Globo, ganha de melhor comentarista todo ano, né? Uma adulação. E o Rogério Ceni, várias votações, foi considerado o jogador mais antipático do Brasil. Não sei se é ou não é, não conheço, mas no meio da boleiragem ele tem essa imagem. Mas a imprensa gosta dele, né, de um modo geral, porque ele é muito sincero. Porque ele é sincero muito... e fala, né? Ele fala, talvez, né? Não, a imprensa sempre gosta de quem fala, né, Edmar? O Marcos era assim, lembra? Quando o Palmeiras perdia, a imprensa em cima do Marcos falava, manchete de jornal garantida, né? É verdade. A imprensa gosta bem de quem trata bem dela. Não é Tratar mesmo? bem significa respeitar, só isso. Né? Sim. Tem jogador que não respeita. O Rogério, ao que parece, sempre respeitou. Mas vai ter um problemaço. Vai ter isso sem dúvida nenhuma também. É porque daí já não envolve só a competência como treinador, né, gente? Não é questão... E deu dó do Fábio, né? O Fábio ontem se tornou o goleiro com mais jogos na história do Brasileirão e tomou 4, né? E ele superou o Rogério Ceni Ceni. também, né, Edmar? Vem falhando muito ultimamente, Vem. né? O grande problema do Cruzeiro, além do vestiário, é a parte diretiva. Tem presidente que chegou a ser preso, vice-presidente preso. Então o que tem que fazer esse pessoal que está no comando do Cruzeiro? Entrega, sai, renuncia, dá para outros dirigentes tocarem. Isso é difícil, hein? E a fase é tão ruim que esses dias um oficial de justiça foi fazer uma apreensão de um computador no Cruzeiro e foi parar lá no Atlético Mineiro. O Atlético falou, não é aqui não, é lá. O problema é lá, não é aqui não. Falando em Atlético Mineiro, 6h30 da manhã de hoje, Beto, na casa do Casares, jogador do Atlético Mineiro, teve policiamento. Estava lá com umas meninas, e segundo a informação da imprensa de BH, essas meninas tinham usado drogas, né? Não o Casares, as meninas. E ele viu isso, quis botar as mulheres para fora da casa dele, e aí elas disseram que elas foram agredidas por eles. Enfim, a coisa não está bem no Atlético também, não. E na Ponte Preta, tem um jogador afastado, porque no almoço ontem fez o Dadá. O Dadá. Que era do Água Santa. Publicou no Facebook, ele estava tomando uma cerveja e tal, e alguns torcedores, mas vê se no dia do jogo joga bola, né? Joguem bola. Aí ele se desentendeu com a torcida, também foi multado. Novos tempos, tá vendo? Esse é o nosso César Lobo, né? Em nova fase. O Cezinha Lobo. Tá muito bom. Boa noite a todos. Rádio, né? Ok. Ok, é isso aí. Boa noite a todos. Essa foi boa. Boa noite a todos. Estamos curtindo mais um programa. Somos fãs do programa. Toda segunda-feira estamos ligados. Maria Silene Luz da Silva. Muito obrigado, Maria Silene. Esposa do Martins. Olha lá. Boa noite a todos. Meu marido assiste toda segunda, manda um abraço para ele. Como é que chama o marido dela? Benedito Vieira. Quem mandou foi a Neuza Jorgete. Neuza, muito obrigado também. Um abraço para o Benedito Vieira ligado aqui no nosso programa. Bom, vamos acompanhar agora alguns momentos das disputas do atletismo, dos Jogos Escolares aqui em Limeira. Vamos lá. Como acontece em todos os anos, o atletismo abriu Jogos Escolares de Limeira. Centenas de alunos lutaram por medalhas em 3 dias de competição na pista do SESI. No Sub-11 foram cerca de 350 alunos, que disputaram as provas de salto em distância, lançamento de pelota, 75, 150 e 400 metros rasos e o revezamento 4x75. Pais, professores e colegas de sala acompanharam os competidores. No masculino, o Colégio Axis foi o campeão, tendo somado 37 pontos. O Colégio Aprovado ficou em segundo com 30. Já a MF José Carvalho Ferreira ficou em terceiro lugar com 27. No feminino, o título ficou com a MF Maria Aparecida Machado Giulianelli, que somou 31 pontos, um a mais do que a vice-campeã Rafael Afonso Leite. A Maria Paulina Provenciato ficou em terceiro lugar com 26 pontos. No Sub-13, só deu Einstein. A escola conquistou os 2 títulos do segundo dia de competição. No masculino, somou 69 pontos. O Colégio Axis ficou em segundo lugar com 39, enquanto o Colégio Portal foi o terceiro com 36. No feminino, a Einstein terminou na liderança com 62 pontos.
contra 56 do Colégio Axis e 36 do Colégio Objetivo. O último dia de competição foi dedicado às categorias Sub-15 e Sub-17. No Sub-15 masculino, o Colégio Técnico de Limeira Cotil foi o campeão, tendo somado 66 pontos. A organização Einstein ficou em segundo lugar com 61, seguido pelo Trajano Camargo com 39. No feminino, a Einstein terminou na liderança com 96 pontos, contra 60 do Trajano Camargo e 44 do Colégio Dinâmico. Já no Sub-17, só deu Cotil. O Colégio Técnico de Limeira conquistou os 2 títulos. No masculino, somou 90 pontos. A Irmã Maria do Santo Inocêncio Lima ficou em segundo lugar com 54, enquanto o Colégio Portal foi o terceiro com 45. No feminino, o Cotil terminou na liderança com 93 pontos, contra 67 do Colégio Portal e 47 do Trajano Camargo. Os Jogos Escolares são organizados pela Prefeitura de Limeira por meio das Secretarias de Esporte e Lazer e de Educação. Muito bem. Edmar, deu para identificar o Ademir Machado? Isso, do judô ele sempre participa, o nosso querido Fumaça, né? Está sempre presente, e o Gabriel Toshio, né? O filho segundo aqui do Suidetos, foi muito bem também. Ô doutor, rapidinho, 2 informações aqui que o Kina me passou, sobre assuntos que a gente debateu aqui. O Rogério Ceni teve problema com o Ney Franco, técnico, quando ele era goleiro. O Ney Franco quis fazer uma alteração e o Rogério Ceni não gostou, depois não teve vida longa o Ney Franco no São Paulo. E o público pagante de Corinthians e Inter e Corinthians, aquele em 2005, 18 mil pagantes, no Limeirão, 22 mil presentes. 18 mil. Bom, era uma outra época, né? 18 mil pagantes. 18 mil. Que ano, Edmar? 2005, dia 5 de fevereiro. Um sábado à tarde, né? Não foi a sua estreia foi antes. Não, minha estreia foi em 2001, Inter e Corinthians. Inter 1, Corinthians 2. Não foi o Tevez também? Não, André e Luizão. André Luiz e Luizão, e o gol da Inter foi o Paulinho. Mas como torcedor. Foi o primeiro gol do Tevez, né? Foi, o Tevez fez o primeiro gol pelo Corinthians na Inter. Nesse jogo aí, Beto, eu tava fazendo o Corinthians pela Rádio Jornal, pela Rádio Mix. E na volta do Corinthians para o segundo tempo, o Quartarolo da Jovem Pan chegou no Tite e falou: Tite, você muda? Não, mesma formação. O Ângelo Ananias, da Rádio Globo, chegou no Tite: Tite, você muda? Não vejo por que mudar. O Bocó aqui chegou com toda a delicadeza: seu Tite, o senhor vai mudar? A hora que entrar em campo você vê. Aí vocês querem que eu goste dele? Como é que é aquele negócio? A gente muitas vezes não lembra em quem bateu, mas quem apanhou não esquece. Né? Aquele dia, doutor, o Corinthians tinha Jô, né, como atacante, foi o primeiro gol dele. Tinha de Nelson, que era eterna promessa do Corinthians, tanto que ele participa do gol do Tevez. Coelho era o lateral direito. Então é aquele time do Corinthians. Peguei uma antipatia no Tite a partir daquele momento, porque era Jovem Pan, era Rádio Globo. Pegou ranço. E o coitadinho aqui, o Bocó do interior, com delicadeza: o senhor muda. A hora que entrar em campo você vê. Que coisa, né? Depender de mim, não ganha um título. O encantador de serpente, já diria Lugano. Assistiram a seleção? Assistiu, César? Assisti sexta-feira. Eu achei que foi bom. Me surpreendeu a Colômbia. A Colômbia me surpreendeu. Futebol jogado pela Colômbia. O Brasil, aquele me engana que eu gosto, né? Aquele Cerca Lourenço e tal. Achei que o Neymar até que foi bem. Eu esperava que ele não fosse tão bem da maneira que foi, até porque não joga há muito tempo. Não se jogou, né? Que foi legal ele não ter jogado. Quando ele caiu, ele tomou uma pancada. Eu achei que ele ia sentir muito mais a falta de ritmo do que sentiu. Mas eu achei que ele sentiria muito mais. Eu achei que deu para o gasto. Vamos ver amanhã contra o Peru, né? Aliás, amanhã o único da nossa equipe que vai acompanhar o jogo é o Denis, né? Sei não. Capricha. Foi o tempo. Capricha, hein, Denis? Amanhã é meia-noite, né? Meia-noite, né? Horário suíço. É um adversário que já foi saco de pancada. Hoje não é mais, né? Peru competitivo, assim como a Colômbia foi contra o Brasil, né? Eu achei que o Arthur estuou um pouquinho, errando muitos passes, mas o Neymar foi bem, né? Depois teve um incidente no final do jogo, né? Sim. E, curiosamente, eu achei que o Galvão Bueno pegou muito no pé do Neymar. Isso não acontece. Principalmente com esse incidente no final do jogo. Reprisou, falou, cobrou.
isso não acontece. Eu acho que rachou aí o relacionamento. E eu lembro que o César falou que era mamão com açúcar, os dois amistosos. Eu falei, cuidado que a Colômbia é chata. Eu disse Alemanha, mamão com açúcar? Não. A Alemanha perdeu para a Holanda. Eu não opinei. Na Aliás, sexta-feira... Sobre seleção brasileira, quanto menos eu falar, quanto menos eu opinar, eu agradeço. Na sexta-feira, a Alemanha perdeu para a Holanda. A Holanda nem para a Copa foi. Dá uma olhada. Que a Holanda ia ganhar quanto? Não, a Quantos anos você Alemanha. falou? A Não. Alemanha, depois que ganhou a Copa aqui no Brasil, nossa senhora, é a melhor seleção das Américas, do mundo, das Europas. Outro incidente que teve foi no jogo França e Albânia. Os jogadores da Albânia perfilados para o hino nacional do país. Aí colocaram o hino de Andorra. Você vê a cara dos jogadores, um olhando para o outro. O que está acontecendo, Ricardo? Eu queria ver o Vinícius Júnior atuando pela seleção brasileira. Acho que vai jogar amanhã. Parece que vai jogar amanhã, né? Porque tem jogador que é convocado, o Fagner, por exemplo, também deve jogar amanhã. Ele vai sacar o Felipe Coutinho? Ele saca Ele vai sacar o Coutinho. e o Daniel Alves para a entrada do Fagner, né? Sim. Eu acho que tem que dar chance para esses também jogar, porque o cara é convocado, desfalcam os times aqui, os times deles aqui no Brasil, no caso o Fagner no Corinthians, vai lá, fica no banco, não joga, dá chance para o cara jogar. Muito bem. Bom, lembrando a enquete de hoje, Cássio falhou no gol olímpico, sim ou não? É a enquete de hoje e valendo ingresso hoje, o Denis, para o show do Zé Neto e Cristiano. Opa, pela primeira vez em Limeira, hein? Essa dupla? Pela primeira vez em Limeira, a melhor dupla no momento. Você conhece, Edmar? Muito bom. É, boa Não dupla. me peço para cantar música Não, aqui, né? não. Arrebentando a boca do balão. Muito boa. É, Muito boa. muito boa. César, conhece, César? Tenho todos os discos deles. Todos. Você tá com palhaçada. Não tem nem disco mais. Agora você tá com Nem palhaçada. existe mais disco. Tem uma pilha assim Não, de quando disco eles- do Zé Neto e Cristiano. Um disco só tentou. Nem existe mais disco. Você não conhece o Zé É Neto? Spotify agora. Não, eu conheço. Minha filha Flávia curte muito, meu Zé filho Felipe Neto e também. Cristiano. Se depender de eu comprar um disco dele, ele vai morrer de fome, mas. O jogo vai ser. Olha, falar esse jogo não. Esse show é quando? Quinta-feira. Quinta ou sexta? Acho que é sexta, né? Zé Neto é quinta. Quinta. Quinta, Sexta é Bruno e Marrone. Isso, verdade. Bruno Marrone. Verdade. Esse eu quero ir. O único que vai dar para eu ir é a sexta. né? Esse é o... Depois do jogo de uma hora. Chegou uma pergunta aqui, antes da gente vai, tem bastante coisa para a gente ver aqui. Vamos falar sobre fisiculturismo. Boa noite, deixa uma pergunta a todos aí. Como ficaria com os torcedores que se tornaram sócio embaixador para ver os jogos em casa? Acho que a pergunta está meio... Porque ele está perguntando assim, se vender o mando, como é que fica o sócio torcedor que comprou ingresso para ver o jogo em casa, né? É isso que ele está Todos perguntando. aí. Como ficaria com os torcedores que se tornaram sócios embaixadores para ver os jogos em casa? Tá certo. No caso Júlio da Armelin. Inter, no Obrigado, caso Júlio. da Inter, eu não sei como é que funciona, mas times da Série A, isso foi discutido inclusive recentemente na própria Jovem Pan, eles possuem uma cláusula no sócio torcedor que é somente a venda do ingresso. O local a ser disputado o jogo eles não colocam. Para evitar até, por exemplo, o Palmeiras, o sócio torcedor do Palmeiras, que compra para ver no Allianz Parque, o jogo do Palmeiras foi no Morumbi, pela Libertadores. Então, nesse caso, não há ressarcimento nenhum para o jogador, para o torcedor, né? Não sei como é que é o contrato do sócio torcedor da Inter, mas os times grandes já colocam um adendo lá para não ter problema. Bom, Limeira sediou recentemente o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. O evento aconteceu nas dependências do nosso clube e nós vamos acompanhar os melhores momentos. O poliesportivo do nosso clube sediou no começo do mês de agosto o 50º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness. O evento foi promovido e coordenado pela IFBB Brasil, a única confederação oficial desta modalidade no país, reconhecida pelos órgãos que coordenam o esporte mundial e presente em 192 países. Sob a organização do professor Fernando Dorigan, que conseguiu com seu projeto trazer o campeonato para Limeira, o evento contou com mais de 800 atletas, inscritos em 29 categorias. Os melhores do fisiculturismo nacional estiveram aqui, competindo pelo primeiro lugar. O público estimado foi de mais de 1.500 pessoas por dia. Tanto é verdade que quase todas as reservas de hotéis da cidade foram feitas. Junto com a Taba do Brasil, foram arrecadados mais de 300 quilos de alimentos e roupas, que foram doados ao nosso lar de Limeira. O evento também contou com o apoio da prefeitura local, em especial a Secretaria de Esportes de Limeira.
Muito bem, parabéns aí aos organizadores. Você já teve um corpo assim, César? Um corpo definido? Jamais. Não. Tenho. Olha aqui, olha meu corpinho definido como é que tá. Tá bom, esse é o nosso César Roberto. Muito bem, lembrando a enquete de hoje, Cássio falhou no gol do Olímpico do Ceará, sim ou não? Participe da nossa enquete e nós voltamos depois do intervalinho. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Na atual administração, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver os resultados de impostos bem aplicados. Academias ao ar livre, construção de quadras cobertas, obras da nova unidade de saúde do Residencial Rubi, obras de prevenção e muito mais. O pronto atendimento do Abílio Pedro já está em funcionamento com total aprovação da população. A gente está com o coração muito feliz, né? Agradecendo de coração. Muito feliz, vai ser muito bom para todos, né? Muita gente precisa e para nós vai ser uma maravilha. A estrutura está de primeiro mundo, sabe? Eu acho que está muito bonito, negócio muito bem trabalhado, né? Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece.
Ok, já estamos de volta aqui para o segundo tempo, da nossa Segunda Esportiva. Vamos rapidamente agora para a sessão de abraços, começando pelo César Roberto. Vamos lá, César. Pois não, Beto. Quero mandar um abraço para o João Oliveira dos Santos Fagundes, que há mais de 30 anos ele é gandula no Limeirão. Ele fica sempre atrás do gol, naquele gol do placar, né, que não existe. Ele é o nosso tira-teima, né? Qualquer dúvida, a gente corre com ele. E aí, João, a bola entrou ou não entrou? Quem é que fez? Então, um grande abraço para o João Oliveira Fagundes, que acompanha a gente toda segunda-feira. Um abraço para o Nelson Valentim, a toda a patota do bar do Nelson Valentim, lá na Vila Glória. Passei por lá hoje, falou, olha, estou ligado, hein? Vou ficar ligado. Então, um grande abraço ao Nelson Valentim e a todos os frequentadores lá do bar dele na Vila Glória. E um grande abraço para o nosso companheiro Valfrido Salve. Hoje eu estive lá na residência dele, fui visitá-lo, saiu do hospital, está bem, está legal, está se recuperando muito bem e dentro em breve estará conosco novamente, se Deus quiser. Valfridão, um grande abraço. Fiquei contente em vê-lo hoje forte e sadio. Que Deus continue te iluminando. Muito bem, um abraço para o Val, nosso querido Mato Grosso. Ô, Denis. Um abraço para o Val também, conversei com ele hoje, né? A gente espera que ele fique bem o mais rápido possível, né? E o César falou do João, que é gandula lá no Limeirão. No Pradão tem o João da Espuma. O João da Espuma, que também é gandula lá há muitos e muitos anos. Então, um abraço para você, João da Espuma, ele faz travesseiro. E todo jogo no Pradão ele está lá colaborando, contribuindo com as reposições de bola, né? Um abraço para o Amadeu Rossi. O Amadeu Rossi é palmeirense, tem 84, aliás, completa amanhã 84 anos. E ele me ligou hoje à tarde, falou, puxa vida, eu leio sua coluna, parabéns e tal, e você não pode mandar uma notinha lá? Eu falei, claro, seu Amadeu. Ele falou, porque virou tradição, todo ano a gente manda. Então, um abraço para o seu Amadeu Rossi, 84 anos, palmeirense, assinante da Gazeta há muitos anos, que acompanha o nosso trabalho. E pensando aqui no Facebook, eu vi que dia 12 é aniversário da dona Márcia, né? Sim. Mas o senhor já me comentou que ela tem acho que 2 datas, né? Comemora 2. Então, já lembramos no dia 8 e agora no dia 12 também. Parabéns para a dona Márcia. Perfeito. Amadeu, um grande amigo do meu pai. Puxa vida, no tempo de estudante, né, César? De nosso clube também, principalmente do nosso clube. E tem um outro abraço também, desculpa. Até mandei uma foto para o senhor Antônio Carlos, lá do Limeira Clube. Mandou um abraço para o senhor, disse que tem saudade do pai do senhor, porque na época que ele jogava pelo Estudantes, o seu Valdemar Lucato chegava no pós-jogo no terceiro tempo, mandava descer franga passarinho para todo mundo e não deixava ninguém pagar a conta. Então ele fala, puxa vida, saudade do Dema, Lucato, naquela época ele pagava a conta para todo mundo. Eu não reconheci pela foto, você me mandou a fotografia. É o Antônio Carlos, ele chama. Eu não vou me lembrar agora o sobrenome dele, mas Antônio Carlos, estava comentando com o Jonas lá sobre o Limeira Clube, né, que está passando por um momento de reestruturação, mas ele falou bastante dos Estudantes e também do pai do senhor. Diz que era um excelente quarto zagueiro, é isso mesmo? Muito bem, Diz que era um excelente quarto zagueiro e que todo mundo ficava feliz quando acabava o jogo, porque ele ia lá e pagava franga passarinho para todo mundo. E ele disse também que tinha uma senhora que fazia esse franga passarinho, que todo mundo gostava, mas ela já faleceu, né? Então, histórias que a gente ficou sabendo no final de semana. Tá bom. Muito obrigado. Denis. Edmar. Vamos lá, doutor. Um abraço especial para o Lemão Correia, né? Nadador, fez 91 anos e está competindo. Isso sim que é um exemplo de vida, viu? Lemão Correia, um abração. Obrigado sempre pela audiência. Doutor, um abraço para o Betinho, lateral esquerdo do Classe A. Ontem foi muito inusitado, né? Eu estava transmitindo o jogo do Classe A com Santa Cruz e de repente na arquibancada todos os torcedores. Ei, Betinho, vereador, porque ele faz um trabalho com crianças carentes, com moradores de rua. E olha, então já elevando aí o Betinho para ser vereador. Betinho, ó, grande abraço, meu parceiro. Você é o melhor lateral esquerdo que eu conheço e parabéns pelo lindo trabalho que você faz. Um abraço para o Marquinhos Jesus, meu comentarista, dono do Chico Macaco Brinquedos, completa aniversário hoje. Parabéns, viu, Marquinhos? Muitos anos de vida, saúde, sucesso e continue sendo esse grande amigo meu para sempre, viu? Um abração para todos da ABB, doutor. A ABB conquistou o título no sábado do Campeonato de Veteranos. ABB 2, Atlético Real 0. Foi uma grande festa lá no Gigantão do Secap. Ademir Nogueira acompanhou. Parabéns para todos os jogadores da ABB. E agora, doutor, por uma dupla lá da Casas Bahia, né? A Gisele de Marco Nunes, que torce para o São Paulo, não perde um programa nosso. E também a Celina Fernandes Ferraz, que torce para o Corinthians. As duas não perdem uma Segunda Esportiva. E para fechar, o Sebastião Lanches está mandando um abraço para o senhor Sebastião, doutor de Sebastião Lanches. Ele disse o seguinte, que nessa semana
ele está fazendo lá no seu estabelecimento a Semana do Lanche Solidário. E ele disse que boa parte ali do que ele arrecadar vai para ajudar a Casa de Repouso Viva Mais. Então, gol de placa do nosso querido Sebastião. Bacana, encontrei com ele, estava lá na Gazeta hoje, lá, um grande ele foi lá para isso hoje, para falar do alô. Exatamente. Bom, meus amigos, agora vamos falar de um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades e já está em Limeira também. O perigo é real e o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está em seu quintal. É na água parada que ele se prolifera. Mesmo no inverno, com as temperaturas mais baixas, faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo e em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenha todos em local apropriado, secos, cobertos e longe d'água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos de plantas, retire ou mantenha eles secos, mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte no inverno também. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Daqui a pouco nós temos imagens aí do jogo da Inter, mas... Aliás, por falar, deixa eu mandar um alô aqui para Ana Carolina Souza. Boa noite a todos, especial Edmar. Sou São Paulina de coração. Amo o Rogério Ceni, ele é muito chato, sim. Até acho que só nós, São Paulinos, gostamos dele. A Ana Carolina. Ô, Ana, legal. Ó, me cobra um bonezinho do Pimba Cor-de-Rosa, faço questão de te dar um de presente, viu, Ana? Obrigado. Pois não, César. E ela ama, e com toda a chatice que ela acha que ele é, ela ainda ama o Rogério Ceni. Imagine se não amasse. O Quina então... é o maior ídolo do Quina, o Rogério Ceni. Do Quina? Tá bom. Bom, vamos acompanhar então. Eu queria perguntar, antes da gente acompanhar o jogo da Inter, e eu queria que vocês falassem a respeito do gramado do Limeirão, porque a Inter vai jogar fora, porque o Santo André está reformando o gramado. Tem alguma notícia? Teve, com essas chuvas que caíram aí 2, 3 dias a semana passada, o gramado do Limeirão teve uma leve melhora. Teve sim, já deu para notar. Mas ainda está aquém, né, daquilo que a gente já viu e que poderia estar. O fiscal engenheiro da federação passou pelo Limeirão e mesmo daquele jeito aprovou o gramado. Até perguntei para o Celso, né, falou, o pessoal lá do Santo André vai reformar e tal. Ele falou, não, o pessoal passou aqui e aprovou. Então vamos acompanhar a vitória da Inter em casa. Após 2 derrotas seguidas na segunda fase, a Inter recebeu o Santo André no último sábado, no Limeirão, para definir sua vida na competição. Novamente, Thiaguinho bateu bem, mas dessa vez mandou longe. A Inter começou amassando o Santo André, até que aos 5 minutos, Charles aproveita o cruzamento e vai na rede. 1-0 Leão. Na bela triangulação do ataque leonino, Everton Senna bate no canto e quase marca o segundo. Era o Leão bem diferente em campo. Na falta de Thiaguinho, a Inter leva perigo. Na cobrança de falta, quase gol contra. Thiaguinho era o melhor e mais articulado em campo. Nessa jogada, encontrou Marquinhos, que lançou Ferrugem. O lateral bate e Luiz Augusto pega. Na excelente jogada pela direita, Ferrugem cruza e por muito pouco Everton Senna não foi na rede. Luiz Augusto faz milagre no Limeirão. Aos 37, pausa para retirar jogador que invadiu o campo. O jogo parou por quase 2 minutos. Thiaguinho bate, Luiz Augusto defende. Pelo alto, no escanteio, o Santo André levou perigo nos acréscimos, mas ficou nisso. Nos primeiros 45 minutos, 1-0 para a Inter. O jogo era morno, com poucas chances para os dois lados.
Até que aos 29, Charles recebe com certa liberdade na saída do goleiro e marca o segundo da Inter. O segundo dele, 2-0 Leão. Até que aos 49 do segundo tempo, no último lance, Formiga cruza e Oliveira faz contra, dando números finais ao duelo. Inter com a primeira vitória na segunda fase. 2, Santo André 1. Muito bem, meio no sufoco, mas ganhou, né? Uma vitória que vem no momento certo, né, Beto? Porque a Inter fazia 4 ou 5 jogos que não ganhava, né? Deixa eu fazer uma correção aí. Na nossa transmissão na Educadora, eu disse lá embaixo que foi o Oliveira que teria feito o gol contra da Inter. Até porque eu perguntei pro Edilson, técnico da Inter. Edilson, quem é que fez? Ele falou, Oliveira. E não foi, foi o Marquinhos, né? Então o Marquinhos que fez o gol contra, e não o Oliveira. E curiosamente, viu, Suidedos e César, o Marquinhos é o jogador da Inter que mais finaliza. E fez o gol contra. Que fase! Que não foi que não o E não é o primeiro gol contra dele, não, hein? Ele fez um outro, eu tô tentando lembrar, ele fez um outro. Muito bem. Bom, vamos avançar um pouquinho mais aqui com o nosso programa. Falamos do Corinthians, falamos do Palmeiras. O Santos tropeçou. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o Santos? O lance, né? O pênalti, né? Pênalti, né? Então, vocês vão falar que não foi, né? Tem uma imagem. A CBF divulgou uma imagem hoje. A CBF publicou agora à tarde. Pênalti. Foi pênalti. Não, mas só que é o seguinte, gente. Ele perdeu o equilíbrio e desabou. No momento... Nós temos imagens aí do Santos. Vamos colocar aqui no finalzinho do programa. No momento em que... É o Marinho, né? Marinho. No momento que ele perdeu o equilíbrio e estava caindo, o pé direito do Marinho toca no jogador do Atlético. Então, para mim, não houve pênalti. Então, o Gaciba, que é o diretor-geral da CBF, ele mostrou essa imagem, que vai ser uma tendência agora, mostrar a imagem que o árbitro se pauta para a decisão. E aí a questão é a seguinte, porque houve o toque. Aí a questão é definir a partir de qual momento esse toque interfere e a partir de qual momento que o jogador passa a cair, no caso. Porque foi a hora que ele colocou o pé na linha, né? O toque foi o pé direito do Marinho no pé do jogador do Atlético, porque ele estava desabando, estava perdendo equilíbrio. Então não foi o jogador atleticano que cometeu o toque. O toque veio do Marinho. Essa não foi a interpretação do árbitro de vídeo, nem o árbitro de campo, né? Tanto é assim que o juiz não tinha dado pênalti, tinha marcado falta, sim, né? Sim. Agora, doutor, o que teve uma queda de rendimento, o Carlos Sanches, é impressionante. Não é nem sombra. Ele fez o gol de pênalti, mas não é nem sombra daquele Carlos Sanches do momento em que o Santos era líder. Como esse uruguaio caiu de produção. E essa queda significou a queda de rendimento do Santos também, porque ele era o pulmão da equipe. E destaque para o trabalho do Atlético Paranaense, né? Que é um trabalho diferente de qualquer outro clube do Brasil. Eles são diferentes em praticamente tudo, né? Questão de direito de imagem, transmissão de jogos, questão de não valorizar o estadual, né? Porque eles colocam um time praticamente sub-20 para jogar. Enfim, e tem dado resultado, né? O que pegou o goleiro do Atlético é um negócio sério. Léo. Reserva, né? Léo. Pegou muito ontem. E aí o gol. Ah, não, foi logo depois desse lance aí. A zaga do Santos. O São Paulo inventa muito. Ele pede para contratar o Pará. O Pará vem e ele improvisa o Lucas Veríssimo de lateral direito. É muita invenção. É muita invenção desse argentino. Professor Pardal? Ah, não, tá demais. A diretoria disse que está esperando o Autuori traçar o plano para poder renovar com ele. E o do Flamengo também. Tá renovando. Olha as duas defesas do Everson. Como é que tá o Vanderlei? No banco. Acompanhando o jogo de camarote. Aí o gol. Ainda não, Edmar. Olha lá. Ainda não. A sequência, aí sim agora. Eu tive dúvida, não está impedido, não é? Não estava, tem uma câmera na lateral que não estava. Que faz gol do gol, Brian Romero. Faz gol, esse cara é brincadeira. Sei não, acho que o Atlético do Paraná leva a Copa do Brasil. Algo me diz. O Inter chegou forte também, sei lá. Algo me diz que faz a diferença no jogo de quarta-feira em Curitiba. É questão de opinião, tá? Você vai torcer para o Atlético. Não, agora é o Inter campeão, não tem jeito. Pode comemorar o Telmo do Guaíba, pode soltar o
Essa é uma decisão assim, não é aquela decisão equilibrada, seria, né? Não, mas o problema é que o jogo final é no Beira-Rio. Força depois da eliminação contra o Grêmio, né? Beira-Rio, a final. Se fosse na Arena da Baixada, até podia ser. Mas o Inter é campeão. De repente faz 2-0 na Baixada e pro Inter reverter a situação. Se o Atlético fizer um gol lá, tem que fazer 4. O Inter reverte. Isso aí. Eu não morro de amores pelo Atlético do Paraná, não. Nunca gostei desse time, tá? Se botar uma forca na minha garganta, pra quem você vai torcer? Pro Inter. Mas eu acho que o Atlético, com essa eliminação que teve dentro do Grêmio, ganhou uma moral incrível. Tá, falamos do Santos, falamos do Corinthians, Palmeiras, faltou São Paulo, o técnico Cuca falando que alguns jogadores que não puderam participar desse jogo fizeram a diferença. Entre eles o Daniel Alves. Com isso? O São Paulo jogou sem 9 titulares, é isso? Não sei se foram 9, mas jogou boa parte. Bastante desfalcado. Eu não entendo. Poupa jogador a todo instante, a todo momento, e numa hora dessa tem jogador machucado. Que tanto se machucam? Tem vários machucados, né? Estranho. Tem vários machucados. Então tá muito bom. Então, vou falar um pouquinho agora do Independente. Então só joga. O Galo só joga domingo e no outro domingo, né? O Galo joga 2 domingos agora. Vai jogar contra o Assisense lá às 10 horas da manhã e joga depois contra o Amparo às 10 horas da manhã do Pradão. Aí encerra a sua participação, né? Dentro da terceira fase da 4ª divisão do futebol paulista. Então, matematicamente, o Galo vai ter 2 confrontos diretos, né? Porque vai pegar o Assisense, que tem 4 pontos, o Galo tem 5. Depois pega o Amparo. O Amparo hoje também tem 4 pontos. Então, acho que dá para dizer que é o grupo mais embolado aí, principalmente pela segunda vaga, né? O Paulista não esperava empatar o jogo em casa como empatou. O Independente foi muito bem. O Parraga conseguiu repetir a equipe que jogou no Pradão. Fechou o esquema com 3 zagueiros, o Eduardo, o Esaú e o Maicon, dando um pouco mais de liberdade para o Gabriel, que está jogando muita bola. No meio de campo, Gustavo Gomes é um volante que, além de desarmar bastante, sai bem para o jogo. Às vezes faz até a função de meia, quando o Matheus Petrúlio não está bem, né? O Igor entrou muito bem na frente, o Lucas Soares regular, o campeonato inteiro, né? Então, doutor, o Galo criou corpo. Até vou comentar na minha coluna de amanhã que é engraçado, né? O Galo começa daquele jeito, vai, não vai, agora está mais ou menos bem, e eu já começo a ver algumas figuras no Pradão que fazia tempo que não aparecia, né? E eu vi uma foto esses dias do acesso do Galo da Série A3 para a Série A2, e o que tinha de papagaio de pirata naquela foto é um negócio impressionante. E os papagaios começam a sobrevoar o Pradão, né? Que coisa absurda, né? Mas, assim como é o torcedor também, né? Se o Galo fizer uma boa partida contra o Assisense, o empate, por exemplo, para definir a classificação em casa contra o Amparo, aí não dá para ter um público aí de 200, 300, 400 pagantes, né? Porque é o jogo da vida do Galo. Lembrando que na próxima fase é confronto direto. Então, esse é o boletim do Independente que vai com força máxima lá para Assis, para enfrentar o Assisense. Só um você detalhe. estava dizendo que o Galo pode se classificar já nessa rodada. Já, se o Independente ganhar e o Paulista ganhar, o Galo se classifica uma rodada de antecipação. Uma vitória do Independente, uma vitória do Paulista. Que pode acontecer. Pode acontecer. Porque o Paulista joga lá em Amparo e o Amparo vem de 2 tropeços. Então, ele em casa empatou com o Assisense, foi lá em Assis e perdeu. No miolo dessa tabela, o Amparo tinha certeza que ganharia os 2 jogos do Assisense. E agora o Paulista fazendo uma forcinha aí, ganhando esse jogo lá em Amparo, e o Independente ganhando em Assis, porque o Galo que pode ocorrer. 8 pontos. Se eu não me engano, o Gabriel tomou o 3º amarelo. A gente vai confirmar. E o Amparo para 7, né? Então chega. Tem um amigo nosso que jurou com os 2 pés que o Amparo seria um dos times que subiria para a Série A3. Eu duvido que o Amparo suba. O nosso amigo da direita lá. Falei mesmo. Duvido que o Amparo suba. Não, agora não. Agora complicou para ele. Que coisa engraçada aqui o resultado da enquete hoje, hein? O povo está comigo, hein? Olha, 194 telespectadores e telespectadores, 194. Entende que o Cássio falhou. 79 entende que não falhou. Pô, interessante, né? Anticorintianado mais dividido, mas não foi não. Acho que foi falha do Cássio, então. Certo, Denis? Eu não concordo, mas tá aqui o número, você a voz do povo é a voz de Deus. Põe lá no 2 toques, isso aí vai render ainda muita conversa, né? Vai nem o golinho no Bolinga, toma gol olímpico, pô. Tá bom. Hoje... O golinho continua lá, ó. Aliás, foi uma chuva de meme, né? Nossa, mãe do céu. Hoje eu que vou tirar o ingresso aqui. A internet explodiu. Hoje eu que vou tirar. Então são os 4 ingressos, um para cada um, hein? O do Zé Neto. Cristiano. Zé Neto e Cristiano.
Zé Neto e Cristiano. Olha, Daniel Eugênio da Silva. É aquele que canta a música Largado às Traças. Ah, é? Então, pra quem tá largado às traças, esse é o show. Daniel Eugênio da Silva, não sei da como é que Adélia canta, não. Cavic, a Grota. Eu vou tirando. Não tenho Onde é que memória. Onde é que tá o... Nem pra saber o que eu comi Onde ontem. tá o Roberto? Tá lá nos índios lá? Roberto tá. Lá. Então vamos lá. Bizarreta. Edilson Pedro Cardoso, lá do Santa Eulália, ganhou ingresso também pro show. Vamos lá. Aniversário de Limeira, né, gente? Domingo que vem. Aniversário da nossa cidade. Minha cidade do coração. É isso aí. O João Kiel, lá do Jardim Ibirapuera, ganhou ingresso também pro... Um ingresso, hein? Um ingresso pro show que vai acontecer na próxima quinta-feira. Muito bem. E agora, Bruno Felipe de Paula, lá da Vista Alegre. Agora, 2 pares para terminar a nossa enquete, 2 pares para Olambra. César Roberto vai lá. Tá bonito, comprar. Beto. Tá bonito, né? Tá linda a festa em Olambra. Deve estar. Agora, par de ingressos para Expo Flora. Murilo Roberto Silvestre da Silva, lá do Santa Lina. Aliás, eles fizeram uma decoração igual Campos do Jordão, com um guarda-chuva pendurado, né? É. O senhor já foi lá recentemente em Campos, tinha já, né? É. Aquela casa, aquela avenida cheia de guarda-chuva pendurado. Sim. Olambra fez igual. Olha, e Luiz Rodrigo Pereira, lá do João Meto. Luiz Rodrigo Pereira ganhou também par de ingressos para a Expo Flora. Bom, destaque final, meus amigos. Pois não, Fiquem à Beto. Bom, amanhã pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense, jogo atrasado. Amanhã também amistoso, né? Meia-noite, Brasil e Peru. Na quarta-feira, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Atlético e Inter de Porto Alegre. E na sexta-feira, 15h, em Mauá, jogo decisivo para a Inter contra o Santo André novamente. Um grande abraço e parabéns, Limeira, pelos seus 193 anos. É isso? Parabéns a Limeira. Valeu. E a todos os limeirenses. Boa noite. Muito bem, César. Beleza, doutor. Um abraço também a todos os limeirenses. E o César comentava no início do programa a má fase do Atlético Mineiro também, né? E a má fase é tão gritante que o Ricardo Oliveira, em 21 jogos, ele tem 1 gol pelo Galo. Em 21 jogos, 1 gol. Então, realmente, não é só a fase do Galo de Minas, não. A fase do atacante lá, o brocador do Galo, não tá boa, não. Obrigado, Denis. Edmar? Ô, doutor, um convite para quem gosta de vôlei. Amanhã, 7h no ginásio da ABB, Campeonato Paulista de Vôlei, categoria Sub-17, que é o campeonato juvenil. Vai ter um jogaço entre Limeira e a ABB de Limeira contra Barueri. Barueri, que é o projeto do José Roberto Guimarães. O Fabinho estava comentando comigo que pode ser que o José Roberto Guimarães esteja aqui no ginásio da ABB, que seria muito bacana. Vai ligar para mim. Se estiver lá, a gente vai lá. Beleza. Obrigado, Edmar. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.